Vê aí quem configura direitinho, vê a questão do áudio, do vídeo. Tem alguém comentando assim a questão do áudio. Vou ver a questão do áudio e conferir pra gente. Vamos lá. Dá para começar a ver a questão do áudio, a imagem. A gente está conferindo já, tá ok? Dá para começar a ver a questão do áudio, a imagem. A gente está conferindo já, tá ok? Então vamos lá. Então, pessoal, nós vamos nossa aula ao vivo. Antes a gente quer agradecer, né? Agradecer a Deus, lógico, em primeiro lugar, pela vida, pela essa oportunidade. E depois também agradecer a cada um de vocês que tem nos compreendido, nos ajudado nesse momento em que estamos aí de aulas à distância. Então é isso aí, pessoal, é agradecer e dizer a vocês, assim, tem algumas coisas antes de começar a aula que a gente precisa deixar claro com vocês. A primeira delas, por que essa aula no YouTube? Eu tenho preferência pela reunião, porque na reunião vocês podem ligar o microfone e falar, mas vocês também podem estar usando o bate-papo aí ao lado. Só pedimos a vocês muito cuidado com os comentários, tá? Eu sei que, hora ou outra, vocês vão estar conversando com um coleguinha, com um amigo, né, assim, mas, por outro lado, a gente quer pedir a questão do respeito, muito respeito pelos comentários com os colegas, né, as brincadeiras de mau gosto, apelidos, isso aí não é bom. Essa parte não é muito bom, não é legal. Agora, um comentário, um oi, uma fala com o colega, eu entendo que é um momento também que muitas vezes alguns têm a ter, vamos dizer, de certa forma, matando a saudade. Então, desde 10h15, mais ou menos, nós estamos aqui, no 10h16, mais ou menos, a gente já estava, né, eu já deixei, porque algumas pessoas foram entrando, porque também eu me lembro que eu cometi um pequeno deslize em um áudio que eu mandei para vocês, que foi, eu acabei falando 10 horas, na verdade era 10h30, mandei o e-mail 10h30, no grupo, convite, enfim, mas aí eu acabei falando 10 horas, eu fiquei com medo de algum aluno poder já estar aí, né, aqueles que ouviram o áudio e colocou na mente que era 10 horas, mas foi um erro meu, a gente já retrata, já corrige, né, mandamos os outros, só foi aquele áudio só também, mas tá tudo bem. E dizer a vocês assim também, lembrar dos vídeos que tá lá no canal, nós postamos 2 vídeos para vocês, mandamos o link dos vídeos, um vídeo fala da linguagem sentimental e o outro fala da denotação e conotação, que é o tema da nossa aula hoje. Se vocês perceberam, essa aula ela é direcionada à turma do 6º ano, 8º ano e 9º ano. Aí alguém pode perguntar assim, o aluno a mesma coisa do 9º ano, e o do 9º ano também pode querer pensar, mas não está fácil demais para mim, que sou do 9º ano, essas coisas também. Pessoal, é o seguinte, nesta semana e na semana que vem, nós vamos trabalhar com o gênero poema. Só que o gênero poema, eu não vou dizer que ele não se esgota, porque aí é demais também, né? Mas ele é muito amplo. Então, assim, a gente vai começar juntos, e aí, a partir da semana que vem, e da outra semana, e o 8º ano vai aprender um pouquinho mais além, mais complexo, e o 9º ano mais ainda, com a questão da versificação, do soneto. Então, assim, aí vocês vão perceber a diferença, né? O gênero é o mesmo, a base é a mesma, porém, o que a gente pode perceber é que ela diversifica a estrutura, quer dizer, se torna um pouquinho mais complexo para o 8º do que o 6º, e um pouquinho mais complexo para o 9º do que o 8º. Compreendeu? Então,
Então, assim, inicialmente a gente vai falar, perceba que a gente nem vai falar das características, ou seja, a gente não vai falar aqui de rima, a gente vai falar aqui de estrofes, a gente não vai falar aqui de figuras de linguagem, vamos falar, claro, da linguagem figurada, da linguagem conotativa, mas não vamos entrar em detalhes com figura de linguagem, porque já é mais complexo, exige mais do 9º ano. Então, é isso que a gente tem que, assim, esclarecer para vocês nesse início. Mas, no mais, o poema, ele é estudado nas séries iniciais, 1º ao 5º ano, ele é estudado do 6º ao 9º, ele também é estudado, ele é estudado no ensino médio, não pense que poema também não é estudado, ele é estudado no ensino médio, e é estudado também, assim, quando você, dependendo da graduação que você vai fazer, a faculdade, né, você trabalha também com poema, porque poema é um gênero que está presente na nossa vida. Por que será? A gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa aula. Então, esses são os... não deixe de assistir o vídeo, não deixe de entrar no Google Sala de Aula, fazer o comentário de vocês, né? Comentar sobre os vídeos. Eu já li alguns, já recebi alguns comentários de alunos do 6º, do 8º, também do 9º, mas ainda assim, é bom vocês entrarem lá. E o dia das nossas atividades continua sendo as segundas. Mas por que terça? Como eu disse no áudio para vocês, pessoal, estava muito tumultuado ontem, né? Tinha bastante coisa, os professores, para os pais, para os alunos, né? Bastante, tinha, vamos dizer, outras lives, tinha também a questão do ontem, que foi o combate, né, à violência contra a criança, violência sexual, abuso, vamos dizer assim, que nós devemos estar atentos também, é nosso dever como cidadão, nosso dever até como, vamos dizer assim, até como cristão, combater essa prática tão, vamos dizer, nojenta, né, das pessoas quererem se aproveitar dessa fase tão maravilhosa que é a infância. Então, atentos a isso também. Por isso, ontem, Joana conversou comigo, nós entendemos, ficou melhor assim. Então, até aqui nós estamos explicando o porquê, terça-feira, o porquê com as 3 turmas, que vão trabalhar o gênero poema, e o porquê estarmos aqui no YouTube. Ah, não falei, assim, não expliquei direito. Eu prefiro a reunião, porque na reunião eu escuto vocês, a gente tem meu bate-papo, mas a gente escuta vocês, a voz de vocês, né, vocês às vezes falam, enriquecem a reunião também. Mas, como eu disse a Joana, nós observamos que nem todos os alunos conseguem entrar no Google Meet, né? Infelizmente, ainda tem muitos alunos que têm dificuldade. Assim, muitos falam que não é difícil, que é fácil. Baixam o aplicativo lá, Google Meet, coloca o código da reunião, pede para participar, se não for, porque a gente envia o e-mail, aí o aluno já entra diretamente. Mas, às vezes, ele usa um outro celular, usa um outro e-mail, aí vai pedir permissão, pediu permissão, a gente permite, está participando da reunião. Mas, assim, não vamos também questionar ninguém, nem todos conseguem, né, fazer isso aí. Então, vamos nessa questão aí, vamos focar, vamos pelo caminho que atinge mais e o caminho mais fácil. Então, vamos começar? Eu gostaria que vocês, assim, prestassem bastante atenção. Como eu disse, a questão do bate-papo é necessário, é interessante, com respeito, né, pessoal, sem, vamos dizer, sem agressões verbais, sem desprezar ninguém, mas é importante que vocês também prestem atenção na nossa aula, na nossa explicação, que não vai demorar não, certo, pessoal? Não vai demorar não. Vai ser bem prática e bem rápida. A propósito, o que nós vamos falar aqui, nós vamos esclarecer melhor aquilo que já foi falado nas videoaulas que eu enviei para vocês, tanto a primeira, que é a linguagem sentimental, quanto a segunda, que é conotação e denotação. Então, vamos lá? Inicialmente, nós vamos falar do gênero poema, mas eu quero, inicialmente, deixar uma diferenciação, ou seja, uma definição. Poema e poesia não é a mesma coisa, embora o poema beba da poesia, mas não é a mesma coisa. Como assim? Não entendi. É que o poema é o gênero textual, ou seja, é o texto escrito. Então, quando você escreve, naquela estrutura, naquele estilo,
daquele formato, você faz o poema, ok? Agora, a poesia é o sentimento, é a linguagem empregada. Tanto é que você pode fazer uma carta poética. Não é um poema, uma carta não é um poema. Carta é um gênero, poema é outro. Mas eu posso, naquela carta, usar a poesia, ou seja, a linguagem poética, a linguagem sentimental. Eu posso, numa crônica, num conto, né, num relato, vamos dizer assim, até num relatório. Eu não sei se você alguém já deve ter lido, né, de Graciliano Ramos, que é autor de Vidas Secas. Graciliano Ramos, ele já foi prefeito, é escritor famoso da literatura brasileira, e nos relatórios dele eram relatórios poéticos, bem elaborados. Veja, um relatório de um prefeito para falar para o governador das dificuldades, e ele colocava sentimento naquilo, a linguagem sentimental. Por isso mesmo, poético. Então, veja, que muitas vezes até num relatório, numa carta, num bilhete, você deixa um bilhete lá para sua mãe, vamos dizer, até na porta da geladeira. Se você quiser ser poético no seu bilhete, se você quiser dizer, mãe, estou na casa da minha colega tal, fazendo atividade. Beijos. Pronto. Mas se você quiser ser poético também naquilo, escrever uma linguagem poética, melhor, né, mais bonito, mais interessante, isso vai a gosto de quem escreve. O que a gente quer deixar claro é que poema é um, poesia é outro. Não existe poema sem poesia, mas existe poesia fora do poema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando uma pessoa escreve um poema, para ele ser um poema, ele tem que ter poesia, ele tem que ter linguagem sentimental, que é a poesia. Agora, a poesia está presente em vários outros textos, não só no poema. Então, o poema precisa da poesia, mas a poesia, ela está em todos os textos. Compreendeu isso, pessoal? Aí, se forem tendo dúvida também, vai colocando aí no bate-papo, né? No final, a gente vai ter um momento que a gente vai tirar as dúvidas, vai anotando também no caderno alguma dúvida, e a gente vai seguir a aula. Qualquer coisa também a gente pode estar anotando aí com vocês, no final, tirando essas dúvidas. O próximo que a gente vai falar é sobre a origem do poema. Veja bem, o poema, pessoal, o gênero poético, não vamos falar poema, vamos dizer o gênero poético, porque aí engloba, nós vamos falar e vocês vão entender que engloba muita coisa, como eu já disse. O poema, ou gênero poético, melhor dizendo, ninguém sabe dizer a origem. Por exemplo, a gente mais ou menos supõe a origem do conto, supõe a origem da fábula, supõe a origem da crônica, do romance. A gente consegue, assim, por mais que você não acerte a data perfeitamente, mas ali o ano, o século, é possível. Vocês sabiam que a escrita, ela surgiu há 4.000 anos antes de Cristo? Pois é, mas antes disso, a gente vai pensar uma coisa assim: será que as pessoas que não sabiam escrever antes da escrita, as pessoas, elas se comunicavam? Porque o homem, ele é um ser comunicativo. Um exemplo disso, muito claro, um exemplo disso. Pega uma pessoa que nunca, devido às condições, nunca foi a uma escola, ok? O que acontece? Será que ela não sabe dar um recado? Será que ela não sabe pedir uma informação? Claro que ela sabe, mas ela não sabe ler. Então, ela não depende da escrita para comunicar, embora a gente saiba que é muito importante a escrita, o estudo, nos tempos que nós vivemos. Mas não podemos ignorar, pessoal. Uma pessoa que nunca estudou, uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não sabe nem assinar o nome dela, né? Ela não domina a escrita, mas ela tem a linguagem, ela se comunica. E aí eu digo a vocês, pensando por esse lado, então o poema, ou o gênero poético, ele é muito anterior à escrita. Sabe por que ele é muito anterior? Eu vou explicar para vocês por que ele é muito anterior. Porque o gênero poético, a linguagem poética, é a linguagem do sentimento, a linguagem sentimental. Aí, a gente vai pensar assim, bom, sentimento não tem nada a ver com leitura.
com escrita. Como assim? Veja bem, será que uma pessoa que, porque ela não sabe ler nem escrever, ela não tem sentimento? Ela não consegue expressar o sentimento? Claro que ela consegue. E se ela consegue, ela faz uso da linguagem sentimental. Se ela faz uso da linguagem sentimental, ela trabalha com a poesia, mesmo sem saber escrever. Então veja que as pessoas, pessoal, uma coisa importante, nós vamos falar de música. Por que falar de música? Porque a música também tem muito a ver com a poesia. E por que a música tem a ver com a poesia? Porque a música expressa sentimento. Às vezes você ouve a música, às vezes te faz sorrir, outras te faz chorar, te deixa triste, alegre, não é assim? O poema também expressa esse sentimento. Então, a gente vai deixar uma coisa clara para vocês, e vocês não podem esquecer, né? O poema, o gênero poético, a poesia, a linguagem sentimental, ninguém sabe dizer quando ela surgiu. Então, a gente costuma dizer o quê? A gente tem que falar um quando, né? Que nada surge. Desde quando existe homem na Terra, existe a linguagem sentimental. Existe o sentimento, ok? Se você for para o lado religioso, para a Bíblia, você vai ver expressão de sentimento lá. Se você procurar em livros antigos, como Gilgamesh lá, você vai encontrar sentimentos, né? Nos Sumérios, a escrita antiga ali dos Sumérios, na Acádia, você vai encontrar sentimentos. Se você procurar nos índios, que não sabiam escrever, hoje alguns já sabem, mas naquele tempo não sabiam escrever, os portugueses chegaram ao Brasil, acharam os índios aqui, tem sentimento. Então, pessoal, onde há sentimento, onde há linguagem sentimental, há também poesia, né? Se há expressão de sentimento, há poesia. Então, a gente vai, falando de música, a gente viu lá no vídeo a questão da lira. O que é lira? É um instrumento musical, né? A antiga harpa. Percebam vocês que a lira, daí vem o nome lírico. Lira, lírico, lirismo, linguagem sentimental, ou gênero lírico. Daí vem de lira, que é um instrumento musical. Vocês viram a relação que existe entre poesia e música? Porque a música também expressa o sentimento da alma. A poesia também expressa sentimento. Então, pessoal, é forte a relação que existe entre música e entre poesia. Tanto é que boas músicas, músicas que têm conteúdo, a composição, veja bem, não confunda, a música é o som, né, os sons musicais do instrumento, da sua voz, e aquilo que você, as palavras que você fala, nós chamamos de canção. Toda letra de canção boa, que se preze, digna, presta atenção, ele é um poema, ele é uma composição poética, porque ali vai expressar sentimento, como nós já falamos. Ok? Então, para fechar essa primeira parte, a linguagem sentimental é a linguagem poética, né? É a linguagem da expressão do sentimento. Não sabemos quando ela surgiu, mas desde quando existe homem. Não podemos dizer que é só quem sabe escrever e ler que domina essa linguagem sentimental, porque isso não tem nada a ver, isso tem a ver com o ser humano, a sensação humana, o sentimento humano. E o mais importante, que falar de poema, que é o que nós vamos falar de agora para frente, é falar de linguagem sentimental, ok? Se estiver ok, dá um joinha aí, se estiver entendendo, que a gente vai falar agora um pouquinho de um recurso, que é a denotação e a conotação. Vamos lá? Joia? Ok? Podemos passar para frente? Então, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos falar, assim, tudo bem. Entendi que o poema é linguagem sentimental, então eu posso expressar o meu sentimento, né, sem saber escrever. Ok. Só que o nosso foco é no texto escrito. Por isso que a gente fala poema. Porque, assim, tudo bem, a gente vai, respeita, né, e até, assim, considera e não despreza quem não sabe ler, quem não domina a leitura e a escrita, sem problema.
Só que agora a gente vai focar um pouquinho de quem sabe escrever e ler. Por isso agora a gente vai falar de poema, ou seja, gênero poético. É um tipo de texto, né? Um texto, é o nome de um texto que é o gênero poético, ou poema. E, pessoal, para fazer um poema, por exemplo, eu não vou falar do poema, mas vamos começar da fábula. Para fazer uma fábula, você sabe, aí eu tenho que ter personagens com animais e plantas, tem que transmitir um ensinamento. Para fazer uma receita, eu tenho que ter ingredientes, eu tenho que ter modo de preparo, uma regra de jogo, eu tenho que ter o número de participantes, como jogar. Ok, né? Então, todo o texto para fazer, você tem que fazer, ter os seus recursos, ter as suas características, as suas ideias. Pois bem, para fazer o poema, a gente vai iniciar falando do primeiro recurso, que não é verso, que não é rima, que não é estrofe. Nós vamos falar da linguagem, linguagem denotativa e conotativa. Alguém sabe o que é denotação? Alguém sabe dizer para nós o que é conotação? Quiserem escrever alguma coisinha aí no bate-papo, pode escrever, né, pessoal? Por isso que eu disse assim, às vezes a reunião é melhor nesse sentido, porque eu pediria alguém para acionar o microfone e falaria e todos ouviriam, mas sem problema. O importante é atingir o maior número, embora a gente percebe que, assim, está faltando bastante alunos, né? Já são 10h53, nós já estamos aí em 23 minutos, está marcando mais tempo aí, mas é por conta de que eu deixei antes um pouquinho, para se alguém entrasse antes, como eu expliquei no começo. Eu vou comentar o que Arthur colocou aqui. Denotação é tipo real, é de dicionário. Muito bom. Aquilo que nós falamos. Quando eu quero um significado da palavra, por exemplo, eu tenho uma palavra que eu não conheço. O que eu faço? Eu corro lá no dicionário e lá tem um significado. O significado daquela palavra. Por exemplo, sol. Eu quero colocar o significado da palavra sol. Aí eu vou lá no dicionário, embora todos saibam, mas vamos dizer que é uma pesquisa de dicionário. Aí lá, sol. Sol é um astro, uma estrela, né? Vamos dizer, de dimensões, que se encontra, é feita por gases, a reação desses gases produz calor e luz, né? Por isso ele ilumina, está no centro do sistema solar e tal, ilumina os planetas, tal. Ok, os planetas giram em órbita dele, enfim, tá. Você achou uma explicação. E como disse Arthur, é justamente isso. O Sol, eu falei do Sol aqui numa linguagem denotativa, ou seja, de dicionário. D denotativa, D de dicionário. Ou seja, vocês certamente já ouviram a expressão quando alguém fala assim, ó, literalmente falando. Vamos pegar, vamos dar um exemplo aqui, né? Ele bateu a cabeça na parede, literalmente falando. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa escorregou, não foi nada grave, graças a Deus, e bateu a cabeça na parede, e literalmente. Agora, se eu disser figuradamente, ele bateu a cabeça, eu não quero dizer que ele foi com a cabeça e bateu na parede. Eu quero dizer que ele, vamos dizer, está preocupado, eu quero dizer que ele se deu mal, entendeu? Então, isso não é do dicionário, isso é figurado. Então, essa é a principal diferença. Denotativo é o sentido literal, ok? Literal. Quando eu digo ele escorregou, literalmente falando, eu quero dizer que a pessoa pisou em algo ou no chão molhado e veio a cair, escorregou. Agora, se eu disser assim, ele estava falando e escorregou, quer dizer, falou uma palavra que não era para falar, falou uma palavra errada, então isso aí é no sentido figurado. Agora, se eu disser literalmente falando, eu quero dizer que ele pisou em algo ou no chão molhado e caiu, escorregou, literalmente falando. Isso é denotativo. Agora, o que isso tem a ver com poema, professor? Tudo. Porque quando eu vou falar, eu vou escrever um poema, nós já estamos falando agora, como eu disse, né, saímos um pouquinho daquilo que abrange todos, que é a linguagem sentimental, estamos falando agora, tipicamente do poema escrito.
Quando você vai escrever um poema, você precisa das palavras no sentido literal ou denotativo do dicionário, e você também precisa das palavras no sentido conotativo ou figurado, contorno. Lembra? D de dicionário, literal, denotativo, C de conotação, contorno, né? Por exemplo, você vai fazer um poema e você diz o seguinte: hoje eu acordei e o sol, né? Hoje eu acordei e vi o sol. Isso é denotativo, né? Isto é literal. Por quê? Porque ao acordar, você já acordou, né? Depois que o sol já havia aparecido, nascido, como a gente fala. Olha uma linguagem figurada. O sol nasceu, né? É uma linguagem figurada, tá vendo? Então o sol já havia aparecido, o sol já estava, né? Já era visível para nós. Isso aí é denotativo. Diferente de você dizer ou escrever da seguinte forma: o sol me acordou hoje pela manhã. Isso é figurado. Percebeu a diferença? Uma coisa é eu dizer, acordei e vi o sol já estava brilhando, ou o sol já tinha aparecido. Diferente de dizer, o sol me acordou. Isso é poético, isso é sentimental, isso aí é figurado. Então, eu preciso das duas. Eu também não posso desprezar do dicionário a denotativa e falar, não, você não entra em poema porque poema é só sentimento. Às vezes, para falar de sentimento, a gente também precisa das palavras no sentido real, não é verdade? No sentido literal, mas às vezes, e na maioria das vezes, eu preciso muito mais da linguagem figurada. Por isso, a linguagem conotativa. Por isso, pessoal, é muito importante vocês terem em mente que a partir de agora, né, nas próximas aulas, a gente vai falar de rima, verso, estrofe, musicalidade, sonoridade, tudo bem. Mas agora, o que importa para nós é essa base, que vai ser igual para o sexto, para o oitavo, para o nono ano. A base de quê? Não pode existir poema sem poesia. Ou seja, não pode existir poema sem uma linguagem sentimental. E para eu fazer uma linguagem sentimental, eu não posso ficar usando apenas as palavras no sentido denotativo do dicionário. Eu preciso também usar no sentido figurado, que é conotativo. Lembra do sol que eu falei? Lembra daquele poema Mar Português, que tem ele lá na nossa videoaula? Ô mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. Veja quanta linguagem figurada nesse poema de Fernando Pessoa. Primeiramente, ele conversa com o mar, como se fosse uma pessoa. Ele diz que as águas salgadas do mar é por causa da lágrima do povo português que ficava chorando quando as pessoas embarcaram em uma dessas viagens em 1500 e chegaram ao Brasil. Vocês sabem disso na história. E aí chegaram ao Brasil, e aí ficaram chorando, mães ficaram chorando por causa dos filhos que não voltaram, que morreram no perigo do mar. Crianças ficaram chorando por causa dos pais, noivas ficaram por casar, como ele diz no poema. Tudo isso para quê? Para conquistar o mar, para Portugal dominar o mar, chegar às Índias, atravessar os lugares que muitos tinham medo de passar, chegar ao Brasil em 1500 e em outras terras antes. Então veja que isso é linguagem figurada. Se ele dissesse assim, começasse o poema, o mar é salgado porque as suas águas têm muitos tipos de sais. Seria uma linguagem denotativa. Tudo bem, porém, não teria a beleza, o encanto que tem em dizer que as águas salgadas do mar é por causa da lágrima do povo português. Lá na frente tem outra coisa bonita que ele fala: Deus espelhou o céu no mar. Veja que coisa interessante. O céu que fala aqui, o firmamento, onde ficam as estrelas, onde nós olhamos à noite, ou mesmo de dia,
e vemos esse firmamento. Ele compara o mar com um espelho, isso é figurado, porque nós sabemos que o mar não é um espelho. Nós sabemos muito bem o que é espelho. Todos nós temos um espelho em casa e usamos todos os dias, né? Para nos arrumarmos, para pentearmos, enfim. Então, observe que ele, ao dizer que o mar é um espelho, que Deus espelhou o céu no mar, ele está fazendo uso da linguagem figurada. Ok? Então, é isso, pessoal. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o gênero poema. Recordando para alguns que entraram depois, pessoal, nós estamos explicando as bases do poema. Primeiramente, só existe poema se houver poesia. Poesia é a linguagem sentimental. É impossível haver poema sem haver poesia. A poesia, embora pode estar numa carta, num romance, a poesia pode estar numa crônica, numa fábula, num relatório, a poesia num bilhete. A poesia está lá. O sentimento pode estar lá, mas no poema é onde ela se manifesta mais, porque o poema precisa da linguagem sentimental. Se não tiver, não é poema. Ok? Outra coisa que a gente quer dizer a vocês também, principalmente aqueles que chegaram, para escrever um poema, a gente precisa de muitas coisas. Obviamente, é claro, das palavras. Mas essas palavras vão ser como? No sentido denotativo do dicionário? Precisamos sim. Né? Nós não podemos fazer um poema só com palavras no sentido figurado. Precisamos também no sentido denotativo do dicionário. Lembra o exemplo que a gente deu, estrela? Pois é. Se você disser assim, a estrela brilha no céu, você está fazendo uso de uma linguagem literal, denotativa. O que é estrela? É o astro, né? Possui luz própria. Mas se você disser, foi a estrela da nossa aula, foi a estrela da nossa turma, você falando de uma aluna ou de um aluno. Então, eu estou dizendo estrela no sentido figurado, conotativo. Não é o sentido do dicionário, de dicionário denotativo, mas C de contorno, ou seja, figurado, ou seja, enfeitado. Eu tirei a palavra do seu sentido normal e coloquei em um outro sentido. E nós usamos no dia a dia, até às vezes para xingar o que não é bom, nós também fazemos isso. Nós usamos as palavras, às vezes, por exemplo, ao chamar alguém de porco, né, ao chamar alguém vamos dizer, que não é correto, né, mas ao chamar alguém de porco, ao chamar alguém, vamos dizer, de onça, assim por diante, como eu coloquei lá no vídeo para vocês, é isso. Nós usamos as palavras, as pessoas são seres humanos como nós, mas, no entanto, a gente usa a palavra em um outro sentido. Ok, pessoal? Então, era disso que a gente precisava falar. Lembrando que nas próximas semanas teremos atividades no Google Sala de Aula. E lembrando também que na outra semana que vem, a gente tem atividade. Tem um comentário aqui, minha mãe é apaixonada por esse poema, é o comentário de Marcela. Falar a verdade, eu também sou. Quando eu leio esse poema, você imagina aquelas caravelas portuguesas cruzando os mares, e alguém dizia assim, quando os portugueses se lançaram no mar, os instrumentos da época, porque hoje é fácil viajar com GPS, tudo muito equipado, e a gente pensa assim, naquele tempo, bússola, astrolábio, instrumentos assim, feitos, vamos dizer, à mão, e no entanto, quando a gente vê que eles se aventuram, arriscam, e que muitos dizem, não vale a pena, não vai. E aí Fernando Pessoa vem no poema, os portugueses arriscam, e Fernando Pessoa diz para nós, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Claro, pessoal, quando se fala tudo, coisas que é possível, coisas boas. Não, é claro que tudo não se refere a fazer tudo, sair por aí fazendo mal, sair por aí prejudicando, sair por aí fazendo aquilo que desagrada a sociedade e desagrada a Deus. Claro que não, né? Esse tudo no sentido daquilo que pode ser feito. Então é isso, pessoal. Como eu disse, então, teremos a partir de agora, teremos atividades, depois teremos aula de correção, reuniões para correção, aí reuniões separadas, porque tem que ser para o sexto, para o oitavo, para o nono, né? Mas agora chegou o momento das dúvidas, né, dos comentários. Se quiserem também, escreve o comentário, a gente comenta aqui, vamos dedicar um tempinho para isso, né? Eu digo assim, a minha fala no sentido de aula
pode-se dizer que encerrou, mas agora a gente vai fazer os nossos arremates para depois, de fato, a gente encerrar. Alguém quer comentar? Eu vou encostar um pouquinho aqui para a gente ver. Nós temos um comentário aqui da nossa diretora que diz assim: fica triste pelos alunos que não estão vendo essa aula. Então, né, a gente tentou por esse caminho do YouTube justamente para isso, para atingir mais, porque, assim, alguns alunos relataram dificuldade de baixar o Google Meet, de entrar na reunião do Google Meet, que é o que a gente usa. Mas, o pessoal tá lá, eu mandei o link do canal, você clicou no link, ele já lhe joga no canal, a aula já tá lá, né, ao vivo, é só clicar, já aparece. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma de entrar. E eu creio que todos têm acesso ao YouTube, mas é isso aí, né? Assim, a gente vai tentando. Eu vou deixar, vamos deixar direitinho essa parte aí também, salvar, né? Publicar no YouTube como uma aula, e aí vocês podem, claro, não vai aparecer comentário de vocês não, só o que eu estou falando, entendeu? Pode ficar em paz quanto a isso. E aí, os alunos que não puderam, porque também a gente sabe que tem aluno que tem dificuldade com internet, tem alunos que às vezes o pessoal mora em lugares que às vezes não tem assim, nem sempre vai ter um acesso. Às vezes nós temos alunos, né, ainda temos alunos que às vezes não têm o recurso ainda, então depende de um irmão, depende do pai, da mãe, que às vezes nem está em casa com o celular, mas que, se Deus quiser, também vai ter a oportunidade de ouvir isso. Ok? Vamos lá, pessoal? Não sai ainda não, sabe? Faça os comentários, escreva alguma coisa, tire a dúvida. Temos aqui um comentário, certamente, do aluno Matias, do 6º ano, entre poesia e poema. Muito bem, Matias. Eu vou fazer isso agora. Lembra, poema escrito é o texto escrito. Poesia é o sentimento. Por exemplo, se eu escrevo o texto, eu estou fazendo o poema. Mas se eu falo, né, com sentimento, se eu me expresso com sentimento, isso é poesia. Tanto é que eu acho a poesia não só no poema, eu acho a poesia em outros textos, entendeu? Às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma declaração para o seu pai ou para sua mãe, né? Você não escreveu nada, foi ali do momento. Você vai falar para ele alguma coisa, expressar um sentimento para ele, o quanto você ama ele. Então, você vai usar a poesia, quer dizer, o sentimento. Agora, se eu escrever aquilo num papel de uma forma sentimental, aí eu fiz o poema, entendeu? Então, poema é escrito, a poesia é o sentimento, que não precisa ser escrito, pode ser só falado, cantado e assim por diante. Cauã está perguntando para nós, pessoal, por que não tem atividade hoje? Pessoal, é assim, na semana passada, nós tivemos uma reunião com todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Almeida, do 6º, 7º, 8º e 9º ano. E ficou definido que, para ninguém ficar na frente de ninguém, uma escola fez isso, outra escola fez isso, então a gente ficou definido de que todos vão caminhar juntos, unificado, entendeu? É unificado. Unificado quer dizer todo mundo igual. Então, todos os professores das outras escolas, de 6º, 7º, 8º e 9º ano, estão trabalhando igual eu estou fazendo, claro. Cada um escolhe o seu jeito de fazer. Por exemplo, eu escolhi essa aula ao vivo. Outro talvez vai mandar uma aula, uma videoaula para o aluno assistir, sem problema. Agora, a semana que vem está combinado que todos nós vamos trabalhar com essas aulas e atividades. E na outra semana, corrigir. Entendeu? Então, eu não posso fazer diferente, porque se a gente combina uma coisa, quando a gente combina, tem que ficar igual. Não pode assim, eu combino uma coisa, aí eu combinei com Joana, com as outras coordenadoras, com os outros diretores, com a coordenadora de educação, aí eu combinei com ela, aí o que acontece? Aí eu faço diferente. Não, vou fazer uma atividade hoje. Então, eu não estou cumprindo o combinado. E a gente precisa cumprir o combinado, não é assim? Então, o combinado é esse. Nós vamos ter aula essa semana, atividades a semana que vem e correção na outra semana. Entendeu? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Se também eu não tirei a dúvida da pessoa que perguntou, pode falar, não entendi, a gente comenta de novo, né? Nós estamos aí com 41 minutos de aula. Se a gente for medir, não é nenhuma aula ainda, né? Normal que a gente tem, que as aulas são 50 minutos. E levando em consideração que, por exemplo, eu estou aqui sentadão, né? Não estamos numa cadeira dura, podemos sentar, podemos
vocês podem assistir até, vamos dizer, deitado aí, né? Então, dá para a gente ir explicando melhor. Mais alguma coisa? Então, tá bom, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa para comentar, pode postar aí no bate-papo, né? Então, lembrando que, repetindo, semana que vem nós teremos atividades no Google Sala de Aula, que vai ser na segunda-feira. Se alguém não entendeu por que estamos fazendo na terça, é porque estava muito carregado, tinha muitas coisas, tanto para os professores quanto para os pais e alunos, né? Então, Joana pediu, na verdade, assim, se poderia deixar, falei, pode, sem problema, pronto, né? Mas a semana que vem, as atividades, segunda-feira, vocês recebem as atividades lá, e não esqueçam de assistir as nossas videoaulas, tá lá, né? Já mandei o link do canal, mandei o link das videoaulas, e assim, pessoal, esse canal, o objetivo desse canal é isso aí. O objetivo desse canal aqui para nós é isso aí, é divulgar a educação. Eu não criei canal e nem mantenho esse canal com interesse financeiro. Eu quero aumentar visualizações para ganhar mais de forma nenhuma. O objetivo do canal é isso, é divulgar nossas videoaulas para vocês nesse momento, fazer nossas aulas dessa forma, enfim, o objetivo é esse, ok? Nós não temos aquela ideia de, dá like, tem que dar like, compartilha e tal, e não sei o quê, e inscreva, né? Se quiserem inscrever, tudo bem. Se não quiserem também, não tem problema. O bom de inscrever é que quando a gente postar alguma coisa, você vai saber lá, né? A vantagem é essa. E também tem facilidade para entrar nas nossas aulas, videoaulas. Fora disso, não precisa preocupar quanto a isso. O objetivo não é esse. Nosso objetivo agora é aprender. E a gente, assim, em casa agora, nesse período, distante, mas, assim, distantes fisicamente, sem poder estar naquela aula tradicional, mas não é por isso também que a gente vai parar de aprender, né? Então, o objetivo do canal é ajudar a aprender também. Ok? Vejo que elas falam aí que Vitor, esse Vitor 14 é danado, né? É Vitor Leal, né? Muito bem, Vitor. Tô vendo aí que você está acompanhando, né? Nem só você, como os demais também. Muito bem. Agradecer também vocês, sabe, pessoal, por essa participação. Que Deus abençoe vocês muito. Não esqueçam de entrar lá no Google Sala de Aula, comentar as aulas. É um comentário simples. Alguém até perguntou, pessoal, como é que é isso? Só, você assistiu a aula, você falar um comentário simples. Essa aula, eu entendi isso, isso, aquilo, fala disso, disso, daquilo, ok, tá lá. 2 videoaulas. Uma sobre a linguagem poética e outra sobre conotação e denotação, que também nós comentamos aqui hoje. E também, assim, sempre está acompanhando, às segundas-feiras teremos nossas atividades, e qualquer dúvida, pode escrever lá no Google Sala de Aula, porque eu olho o Google Sala de Aula, as turmas, todos os dias, e aí, na medida do possível, a gente sempre procura responder o que vocês perguntam. Também agradecer a nossa diretora, que aí ela sempre acompanha, até ajuda também nesse sentido do bate-papo, escreve aí, e orienta, e ajuda também para vocês não, né? E também outros e outros alunos, a gente registra aqui muitos alunos que têm participado todas as vezes, a gente vê que tem aluno aqui, todos os trabalhos, as atividades, as reuniões, as aulas, está lá presente. E agradecer a vocês. Quem não pôde, a gente lamenta por aqueles que não puderam, mas a gente vai postar essa aula aqui, isso que foi feito aqui hoje, sem os comentários de vocês, não preocupe quanto a isso, não sai os comentários, postar a aula de vocês lá no canal para que alguém possa assistir depois, que não teve a oportunidade. Agradecer também a esses que não tiveram a oportunidade, mas que certamente terão acesso. Então, mais nada a dizer. Então, é agradecer mesmo. Deus abençoe muito a vocês. Continue estudando, não só na matéria de leitura, mas também gramática, mas também história, geografia, ciências, inglês, educação física, religião, artes, matemática, todas as outras disciplinas, se eu esqueci alguma, e todas as outras, que na nossa equipe aí, muito comprometida, graças a Deus, porque nós queremos que vocês aprendam mais e mais. Então, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.